Senhor, amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Bom é servir ao Senhor, estar em sua casa. Eu digo, onde eu passo, é uma honra ser chamado por Deus. É um privilégio. Se Deus te chamou, sinta-se honrado. Havia pessoas melhores, mas Deus decidiu escolher você. Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Tome seu assento. Pastor Marcelo não está aqui, mas eu agradeço a ele por essa oportunidade que me foi dada. Pastor Paulo Mendes, meu professor, já sabe se eu errar. Já sabe. A galera já sabe. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Meus irmãos, eu orando por uma palavra, me veio essa no coração. Pois fala sobre o deserto de Jesus. E nós precisamos entender que deserto de Deus, ele não é em vão. O deserto de Deus na vida de alguém tem um propósito, tem um processo naquele deserto. A vida de Jesus, ela não é uma vida vã. Jesus já nasceu com um propósito. Jesus já nasceu com uma promessa estabelecida. Mateus vai escrever Jesus sendo leão, poder e autoridade. Evangelho significa boa notícia. Jesus é essa boa notícia. Pois o mundo estava perdido em ruínas. E a profecia se cumpre. Qual? O menino nasceu, o filho se nos deu. Então podemos perceber que Jesus, ele já veio com um propósito, já veio com uma promessa estabelecida. A vida de Jesus já estava escrita por Deus. Então o nascimento de Jesus não foi por acaso. Jesus, Daniel, não é um fruto de um aborto mal feito. Jesus não é fruto de uma gravidez indesejada. A vida de Jesus foi planejada por Deus. O Evangelho de Mateus foi escrito para convencer os judeus que Jesus era o mesmo Messias que estava por vir. Mateus vai escrever para os judeus, mostrando para eles que Jesus é o Messias das profecias que os profetas te falaram. Jesus é uma promessa cumprida. Tudo aponta para Jesus. As profecias, as festas. Certa feita, Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: eu quero Isaac, Abraão. No monte, Isaac pergunta: onde está o cordeiro? E ele fala: Deus proverá. Lá no monte,
Quem tinha que morrer era Isaac. Mas Deus olhou para Abraão: não mata Isaac, eu providencio o cordeiro. E ele morre no lugar de Isaac. Abraão não tinha menção do que estava acontecendo ali, mas já era uma profecia apontando para Jesus. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Podemos ver que Jesus é a promessa cumprida. Mateus mostra que a vida de Jesus já tinha um propósito. Qual? Salvar o povo de seus pecados. O propósito da vida de Jesus não é apenas curar. Jesus não veio apenas para curar, para abençoar, para abrir uma porta aqui, uma porta ali. Jesus fez, mas se Jesus não tivesse salvado a humanidade, seria um ministério incompleto. Pastor Paulo Mendes conta uma história do jardim. O pai olha para os filhos e diz: eu vou à viagem, cuida da casa, mas principalmente do jardim. O pai vai à viagem, os filhos cuidam de tudo e deixam o jardim para a última hora. Quando eles veem o pai voltando, eles conversam entre si e falam: vamos pegar as flores do jardim e fazer um buquê para o pai. Quando o pai chega, a primeira coisa que ele observa: não tem flor no jardim. Quando ele chega em casa, os filhos olham para ele e falam: fizemos um buquê para você, olha o tapete como está limpo. Fizeram tudo o que vocês quiseram, mas não fizeram o que eu mandei fazer. Jesus está falando com algumas pessoas aqui: se priorize aquilo que eu mandei você fazer. Não se preocupe com aquilo que é de terceiros. Se preocupe com aquilo que eu coloquei na sua mão. Eu não vou cobrar de você o que é dos outros, eu vou te cobrar de você o que eu mandei você fazer. Jesus, ele tem esse propósito e ele entende. Jesus em momento algum vai fugir do propósito. Jesus em momento algum vai dizer: pai, não tem outra função. Certa feita no Getsemane ele vai dizer: se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Ele tem esse propósito, essa caminhada de conduzir o povo. Só que eu entro numa questão triste, porque eu estou dizendo que a vida de Jesus já tem um propósito. Eu estou dizendo que a vida de Jesus já é planejada por Deus. Talvez a gente possa pensar que sempre foi uma caminhada boa, sempre foi uma caminhada sem dor, mas não. No seu nascimento, Herodes planeja matar Jesus. Ele olha para os magos e vai dizer: quando vocês acharem o menino, conte para mim que eu quero ir adorar ele também. Só que Herodes tinha um planejamento. Eu falo uma coisa, mas o meu coração diz outra coisa. Eu não estou indo para adorar, estou indo para matar alguém. Quando Herodes está no meio do caminho, Deus fala com José: José, pega o menino e pega Maria e foge para o Egito. Primeiro ponto que eu entendo é que antes da notícia de morte chegar, Deus já entrou com livramento na vida de Jesus.
Antes de Herodes chegar aonde o menino estava, o menino já estava no Egito, sendo livrado por Deus. A gente não entende isso. Alguém pode olhar para esse contexto e dizer: está escondendo o menino por quê? Se ele tem uma promessa. Está ocultando por quê? Se ele carrega em si uma promessa. Deus prefere nos esconder do que nos ver morrer. O menino ainda é pequeno, mas Herodes já quer matar o projeto pequeno, porque Herodes sabe: se o projeto crescer, vai me dar problema. É melhor matar pequeno. Lembro do nascimento de Moisés. Joquebede, por ver que o menino era formoso, ela não postou no Instagram. Ela não saiu contando para todo mundo. Quando ela viu que o menino era formoso, ela escondeu o menino. Por quê? Porque Faraó determinou todos os meninos hebreus: mata! É por isso que Deus está escondendo algumas pessoas aqui nessa noite. Tem uma profecia do altar para a sua vida. O diabo vai errar o teu endereço. Ele não vai te achar, ele não vai te matar, ele não vai frustrar os planos de Deus na sua vida. Deus prefere te esconder. E aceite o processo de Deus na sua vida. O desejo de Herodes é anular o propósito de Deus. Mas a pergunta que fica é: quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Quem é que pode colocar um ponto final na história que Deus ainda está escrevendo? Vai uma palavra do altar para a sua vida: esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Pode parecer que acabou, que não tem mais jeito, não tem mais caminho, mas Deus manda eu dizer para alguém: a tua história ainda está sendo escrita, e o diabo não coloca um ponto final. Deus usa José para preservar a vida do Salvador. Quem é José? Quem é José? O pai de Jesus? Não. José nem na genealogia de Jesus se encontra. Quem tem a promessa? Jesus. Com quem Deus fala? Com José. Às vezes, Deus fala com alguém para nos proteger, mas a gente rejeita a mensagem que é dada. Certa feita, Jesus vai orar por Jerusalém, e ele vai dizer: ah, Jerusalém, que mata os seus profetas. Sabe quem está matando o profeta, Vinícius? Não é quem está fora, é quem está dentro. Alguém pode olhar assim e dizer: mas é Jesus que tem a promessa. Mas naquele instante, Jesus não tinha condição de se salvar. Então Deus vai usar José, que não tem nome. Ele poderia dizer o seguinte: nem pai da criança eu sou, nem faço parte da genealogia, e o Senhor quer me usar para dar livramento. José não, José diz: já que o Senhor quer me usar, eis-me aqui. Por mais que eu não tenha nome, não tenha status, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele atende um chamado. Pega o menino, pega a Maria,
e vai para o Egito. Nós sabemos que Deus tem multiformas de agir. A gente olha para esse contexto e pergunta: por que o Egito? Povo pagão. Por que o Egito? Deus não faz da nossa maneira. Deus não faz conforme pensamos ou queremos. Deus usa o Egito não como castigo, e sim preservação. Às vezes, nos encontramos no Egito da vida. A porta fechou, o não chegou, o nosso nome não está em evidência, e a gente trata como é um castigo de Deus. É preservação. Não trate Egito como castigo, e sim livramento. Deus escutou conversas que você não escutou. Quando o faraó lança o decreto, mata os meninos hebreus, destrói os meninos, as crianças, joga no rio Nilo, Joquebede teve uma estratégia. E qual? E talvez o que eu vá falar agora vai doer um pouco, mas eu preciso falar. Joquebede entendeu: se continuar na minha mão, morre. Ela prepara um cesto, coloca o menino dentro e deixa à beira do rio, porque ela entende: agora já não é mais comigo, agora é com Deus. Ela preferiu soltar do que ver o menino morrer. Salomão teve uma situação semelhante. Duas mães, uma disse: é o meu filho que está vivo, a outra: não, é o meu filho. Parte a criança no meio. A mãe verdadeira: eu prefiro ver ele vivo na mão de outra do que morto na minha mão. Não deixe o projeto morrer na tua mão. Passe para alguém, não deixe morrer na sua mão. Prefira ver vivo do que morto. Ela esconde o menino, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Deus está falando para alguém nesse momento: pare de contar um pouquinho dos teus sonhos, para de contar um pouquinho dos teus projetos. Nem chegou em 2026 ainda, e está espalhando para todo mundo que vai fazer, que quer casar, que quer viajar, que quer fazer curso. Deus está falando: ou esconde ou vê morrer. Ou esconde ou vê morrer. Nem todo mundo é teu amigo. Lembra de Zacarias? O anúncio do nascimento de João caiu por sorte. Ele está no templo. O anjo visita ele e fala: Isabel vai gerar. Ele não creu. O que o anjo fez com ele? Como você não creu, tu não vai falar até o cumprimento da promessa. Por dois motivos. Quando uma pessoa é muda, não consegue falar, ela não tem comunicação. A comunicação dela é limitada, somente por Libras. Sabe o que hoje está fazendo para Zacarias? Eu vou limitar a sua comunicação com muita gente, Zacarias. E outra, você só vai falar quando o milagre aparecer. Deus está falando com alguém: tu não vai precisar falar, o teu milagre vai falar por você.
O teu milagre vai falar por você. Olha para cá. Vemos João pregando no capítulo 3. A mensagem é: arrependei-vos. Jesus vem para ser batizado por Jesus. E vamos ver que Jesus tem uma preocupação, meu pastor, em cumprir a justiça. Ele diz para João: é necessário para que se cumpra a justiça. No batismo de Jesus, eu estou me preparando para encerrar, 3 coisas acontecem. Primeiro, os céus se abrem. Segundo, o Espírito desce em forma de pomba. Terceiro, Deus libera algo a respeito de Jesus, meu filho amado, em quem tenho prazer. Há 2 expressões, meu pastor, no grego para filho: Teknon e Hurios. Seminarista agora ri, né, meu pastor? Teknon, filho imaturo. Hurios, filho maduro. Jesus já veio com um ministério estabelecido por Deus. Qual era a lógica, Tati? É se batizou, exercer ministério. Mas não é assim que ocorre. O que acontece? Ele se batizou e foi para Galileia. Ele se batizou e o Espírito disse: microfone agora não. Deserto. Por quê? Ministério, Davi, não se cumpre, não é confirmado quando o céu se abre. Ministério é confirmado quando o céu se fecha e você permanece de pé, porque tu está provando: eu não sou filho imaturo, eu sou filho maduro. Por mais que a porta fecha, eu continuo nos átrios do Senhor. E quem é que vai mostrar que Jesus é maduro ou imaturo? É Ele mesmo. É Jesus no deserto que vai mostrar, não para Deus, mas para Ele, se Ele é imaturo ou maduro. Ele vai para o deserto. E quem coloca Ele no deserto não é o diabo, é o Espírito. E a gente cai na ilusão de tudo que é ruim é o diabo. Tudo que acontece é o diabo. A pergunta que fica quando Jó diz: Deus me deu, Deus tomou, a pergunta que fica: quem é que tomou de Jó? Quem é que tomou de Jó? Olha o texto, foi o diabo que tirou. Mas ele diz: Deus me deu. E Deus tomou. Por quê? Porque essa situação não está no controle do diabo. Essa situação está no controle de Deus. Se Ele tocou, é porque Deus permitiu. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que parece que há uma contradição, Letícia. Porque, meu pastor, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Por que tocou em Jó? Quando Paulo diz isso, não toca, no grego é não tem domínio. Jó está entendendo, ele pode tocar em coisas externas, mas na minha fé ele não toca. Tira bem, fecha a porta, amigos vão embora, mas se eu tenho a fé, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem crê nessa palavra, então reage, pelo amor de Deus. Mostra para o diabo que tu ainda está de pé. A porta fechou, o não chegou, mas tu ainda está de pé.
deserto, ele é conduzido. E agora é o anonimato de Jesus. Escute, estou pregando para 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquela que já encerrou o seu deserto. O segundo tipo de pessoa é aquela que não iniciou o deserto, ainda está lá no batismo, não entrou no deserto ainda. E o terceiro tipo de pessoa é o que está passando pelo deserto. Eu botei um título nessa mensagem: aquilo que não mata deixa mais forte. Eu não vou te enganar, eu não vou dizer que a luta acabou. Se prepare, 2026 tem mais. 2026 um deserto te espera novamente. Mais uma provação te espera. Mais uma lágrima te espera. Mas uma coisa é certa, Tiago diz para as nossas vidas: alegrem-se nas provações, porque a provação gera perseverança. Aquilo que não te matou te deixou mais forte. Estou encerrando. Qual a necessidade de Jesus ser conduzido pelo Espírito? Ele tem perna. Ele ainda estava em carne. Então há uma necessidade de ser conduzido pelo Espírito. Escute, o Espírito não te abandonou. O Senhor não te abandonou nesse deserto. Suporte esse processo. Suporte essa luta. No versículo 23, Jesus começa a exercer o seu ministério. Depois desse anonimato, tem obra a ser feita. Mas enquanto tu está no anonimato, faça como Elias: come e bebe, vai se alimentando, vai aprendendo mais de Deus, e Deus vai honrar a sua caminhada, o teu deserto, o seu processo. Você que pode, aplaude ao nome do Senhor, porque Ele é digno.